Boa noite, amigos. Eu sou a Malu e estamos aqui nesse momento para fazermos uma reflexão sobre o capítulo do Evangelho, mas antes gostaria de convidá-los a fazer uma prece de abertura para que a espiritualidade, para que Jesus possa nos direcionar e amparar. Então elevemos os nossos pensamentos e os nossos sentimentos a Deus, nosso Pai, a agradecer pela oportunidade. E a Jesus, o nosso Mestre, que possa conosco estar, a nos amparar nesse movimento de aprender a sua boa nova, quem sabe internalizar essas lições como sementes que caem no solo fértil do nosso coração e possam frutificar. Querido Jesus, se conosco, ampara-nos no propósito de aprender e de estar mais perto de Ti, que assim seja. Bom, então o capítulo de hoje é a estima do mundo, que está no livro Caminho, Verdade e Vida, onde o benfeitor Emmanuel ele vai refletir sobre o tema, né, sobre o capítulo do Evangelho, o trecho do Evangelho, a estima do mundo, esse é o título, sobre o trecho. Se chamaram Beelzebul ao pai de família, quanto mais os seus domésticos. Jesus. Está em Mateus, capítulo 10, versículo 25. Então vamos ao texto. Muitos discípulos do Evangelho existem, coisos de suas predileções e pontos de vista no campo individual. Falsas concepções ensombram-lhes o olhar. Quase sempre se inquietam pelo reconhecimento público das virtudes, que lhes exornam o caráter. Guardam o secreto propósito de obter a admiração de todos e sentem-se prejudicados se as autoridades transitórias do mundo não lhes conferem apreço. Agem esquecidos de que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Não percebem que, por enquanto, somente os vultos destacados nas vanguardas financeiras ou políticas arvoram-se em detentores de prerrogativas terrestres, senhores quase absolutos das homenagens pessoais e dos necrológios brilhantes. Os filhos do reino divino sobressaem raramente e, de modo geral, enchem o mundo de benefícios, sem que o homem os veja, à afeição do que ocorre com o próprio Pai. Se Jesus foi chamado feiticeiro, crucificado como malfeitor e arrebatado de sua amorosa missão para o madeiro afrontoso, que não devem esperar seus aprendizes sinceros, quando verdadeiramente devotados à sua causa? O discípulo não pode ignorar que a permanência na terra decorre da necessidade de trabalho proveitoso e não do uso de vantagens efêmeras, que em muitos casos lhe anulariam a capacidade de servir. Se a força humana torturou Cristo, não deixará de torturá-lo também. É ilógico disputar a estima de um mundo que mais tarde será compelido a regenerar-se para obter a redenção. Então vamos analisar o capítulo e a fala do benfeitor. Quando ele diz que assim, que muitos discípulos do Evangelho, eles têm suas predileções, seus campos de vista, suas falsas concepções, e tudo isso lhes ensombra o olhar. Ou seja, ele quer dizer, né, que alguns discípulos, muitos discípulos, eles estão inquietos porque querem, na verdade, reconhecimento público das virtudes que eles têm. Eles, secretamente, eles guardam o propósito de obter a admiração de todos. Eles se sentem prejudicados se as autoridades transitórias do mundo não lhes conferem apreço. Na verdade, o benfeitor ele complementa, né? Ele vem tecendo a sua reflexão, e ele diz que eles agem esquecidos de que o reino de Deus não vem com aparência exterior. E na verdade essa é uma frase de Jesus, né?
Jesus diz que o reino dele não é desse mundo e que o reino não tem essa aparência exterior. E aí eles não percebem que essas pessoas que têm destaques nas vanguardas financeiras e políticas, eles que gostam de homenagens pessoais, eles é que têm o destaque, não os discípulos de Jesus. Então, quando a gente se pegar querendo que as pessoas elas nos tratem de uma maneira melhor do que o que a gente supõe que nos tratem, que elas recebam aquilo que a gente fala do Evangelho de maneira deferente, né? Que a gente vê muito isso, né? Nos palestras, em grandes palestrantes, não somente no Espiritismo, não estamos aqui falando da doutrina espírita somente, mas daqueles que se arvoram em ser discípulos de Jesus de alguma sorte, de todas as religiões. Então, para que a gente possa refletir a quem é que a gente realmente está servindo, quando nos propomos a fazer um trabalho evangélico, seja em que religião for, seja dentro da doutrina espírita, seja como alguém que trabalha em um outro setor religioso, um pentecostal, ou na igreja católica, ou seja, nos templos de Umbanda, se nós trazemos a palavra do Mestre e nos colocamos como seus discípulos, que é que nós realmente esperamos com isso? Quais são os nossos reais, límpidos, cristalinos propósitos? Essa pergunta deve ser feita para nós mesmos. E essa resposta ela tem que ser uma resposta interna. Porque o que Emmanuel fala para a gente, o que ele traz para a gente é que assim, se o próprio Cristo ele teve que enfrentar a cruz, né? Ele com a sua missão, a sua missão gigantesca, né? Ela teve que ser interrompida para que ele fosse acusado de feiticeiro, crucificado como um malfeitor. Ele foi arrebatado da sua amorosa missão, o que não devemos nós outros aqui esperar. Às vezes a gente se inquieta com o que está acontecendo no mundo e eu mesma me pego com, gente, o que é esse 2026? Como é que começou esse ano? E eu me pego às vezes ouvindo as notícias, porque também a gente não pode se alienar do mundo, mas chocada e por vezes eu tenho que tomar muito cuidado para que essas más notícias não me façam muito mal e me tirem o equilíbrio. Eu não sei se isso acontece com vocês, mas esse ano especialmente, eu acho que assim, ele mal começou. Estamos em fevereiro, no começo de fevereiro, primeiro decênio de fevereiro, mas eu tô muito assustada. E vocês, como é que vocês estão? Porque as notícias, elas são aterrorizantes. Nós vemos tanta maldade acontecendo e de uma maneira tão escancarada, porque me parece, fazendo uma reflexão, me parece que se as coisas aconteciam assim dessa maneira, elas eram ocultas, né? Os seus agentes, eles tinham o cuidado de ocultar, mas hoje parece que as pessoas fazem questão de mostrar essa versão, esse lado violento, agressivo, inclusive com o uso de redes sociais. Isso virou um espetáculo, né? Um espetáculo de horror. Então a gente precisa tomar muito cuidado para não ser fisgado, para não morder essa isca, né?
A isca, que isca que é? A isca de que o mundo não tem jeito, de que o mal prevalece, o bem não existe, que estamos fadados mesmo a esse espetáculo de horror, que a humanidade realmente ela se perdeu. E aí, quando a gente começa a perceber, a se perceber nessa linha de pensamento, se jogando para essa egrégora de pessimismo, a gente precisa voltar. Dar um estalo e, opa, quem fez esse mundo, quem criou, quem arquitetou tudo isso, é filho do amor. Nós somos filhos do amor. Nós estamos aqui, que estamos a caminho de despertar para mudar em algo, né, em contribuir de alguma maneira, ainda que pequenina, para que esse mundo prevaleça o bem, para que o Evangelho de Jesus, a sua missão, ela não tenha sido em vão. A gente precisa não ser fisgado, a gente precisa perceber, né, dar aquele estralo e vamos acordar. Por quê? Porque o mal existe, sempre existiu, mas estamos no momento de transição planetária. E esse momento, eu fiz essas reflexões comigo porque eu me peguei assim, desesperançada e por vezes desesperada, e me sentia acuada, com medo desse mundo tal qual ele tem se apresentado, mas esse é o momento de ferida aberta. É preciso que venha à tona. É preciso que tudo que está oculto venha à tona. Isso é bíblico, né? Nada ficará escondido, porque é momento de limpeza. É o momento de limpar, de purgar a ferida humana. E quando nós nos pegarmos pessimistas, acreditando que esse mundo está fadado e o planeta Terra está fadado a não virar a chave para o mundo de regeneração, porque o mal tomou conta, cuidado. É momento da gente perceber que é necessário. Vão ser anos difíceis, né? Existem previsões aí espirituais, inclusive, eu tenho acompanhado a espiritualidade em diversos canais, né? Diversas palestras, e vão ser anos muito difíceis e exigem de nós muito cuidado, muita fé. Gente, vamos alimentar a nossa fé, oração e vigilância em todos os dias, porque o mal, sim, ele está aí, não tem mais vergonha na cara, as pessoas estão mostrando a sua cara, a rede social está aí para a gente ver escancarado, o lado que as pessoas estão escolhendo, mas elas são minoria, a gente precisa entender isso. O mal é minoria. A maior parte das pessoas do mundo são boas. O que é que falta? Falta que as pessoas boas se unam, se reúnam, discutam, façam conexões, se conectem, criem egrégoras do bem, do amor, que nós possamos unir essa força do amor, porque na verdade o amor é a única força que há. O mal, ele é passageiro. E por mais gritaria que possa fazer, e ele grita, ele não é maior do que o bem, do que o amor. E Jesus, a gente não pode deixar que o seu sacrifício tenha sido em vão. É preciso que cada um de nós pegue a nossa cruz e o siga, assim ele nos chamou. Quando ele chamou cada um de seus apóstolos, quando ele escolheu, e ele escolheu a dedo, sabendo quem era cada um, para que continuasse a sua missão, e ele os avisou, né, que um dia ele já não estaria ali naquele momento e que era preciso que eles entendessem a missão de cada um que lhes cabia para dar continuidade
continuidade na missão de espalhar o bem no mundo, de criar luz, de fazer luz, né? Vós sois luz, né? Filhos de Deus nós somos, então na condição de quem busca a espiritualidade, de quem já está acordando, de quem deixou para trás o que não é luz, o que não é bom, e se percebe filho de Deus, o chamado é agora. Então existe, a espiritualidade está aí, nos chamando, nos convocando para fazer parte dessa egrégora de luz, que vamos lutar agora. E aí a gente vem aqui para a lição de Emmanuel, e ele diz assim: o discípulo não pode ignorar que a permanência na Terra decorre da necessidade de trabalho proveitoso, e não do uso de vantagens efêmeras. Não é o momento da gente se acreditar merecedor do que não é. É o momento de humildemente nos colocarmos à disposição do bem, do amor, da espiritualidade superior e perguntar o que Paulo perguntou quando Jesus foi lhe buscar pessoalmente às portas de Damasco: Senhor, o que queres que eu faça? Então, no nosso íntimo, nas nossas orações diárias, ao dormir, ao acordar, nos perguntemos: Senhor, o que queres que eu faça? Que nos fortaleça, que Jesus nos fortaleça nesse momento que vai exigir de nós muito bom ânimo e muita coragem. Porque se a força humana torturou Cristo, voltei aqui para o texto, não deixará de torturá-lo também. É ilógico disputar a estima de um mundo que mais tarde será compelido a regenerar-se para obter a redenção. É exatamente isso. Não adianta a gente querer a estima de um mundo que é um mundo que também tem que se regenerar. Se regenerar para obter a redenção. Para que o nosso mundo, o nosso planeta se redima, é preciso que nós façamos isso também. Não existe uma mudança planetária sem a mudança daqueles que habitam o planeta, que somos nós. Então o chamado é para nós que estamos despertando, que possamos, ao invés de querer que o mundo nos olhe de uma maneira diferenciada, querer o bom olhar do mundo, querer vantagens, não. Os discípulos do Cristo precisam estar com Ele. Ele que foi imolado na cruz, Ele que foi chamado de feiticeiro, Ele que foi torturado. Quem somos nós então, pecadores, para querer homenagens do mundo que ainda não é regenerado? Então vamos regenerar o mundo, regenerar o nosso mundo interno, a nós mesmos, e Jesus conta conosco. A missão crística, ela precisa de mãos humanas. Cristo, ele não está humanamente aqui. Esteve, não está. Mas ele precisa de cada um de nós. Que cada um de nós possa, no seu íntimo, rogar ao Pai Celestial que nos fortaleça nesse momento do bom combate, como disse o apóstolo Paulo. Agora é a hora do bom combate. Que todos nós possamos estar juntos, iluminados, com o intuito e o propósito de espalhar luz, de ser luz dia a dia. Oração e vigilância, e Jesus em nossos dias e nossos corações, alimentando a nossa fé. Que assim seja, queridos amigos. Muito obrigada.